Qual a visão que o senhor tem de um desenho de moldagem no nosso estado, usando ferrovia, hidrovia e aliando isso um pouco às ferrovias, às rodovias que estão aí? Eu quero só complementar essa Claro. pergunta dele, porque o governo da China ele anunciou a construção de uma ferrovia que vai atravessar o Pará. O governo do Pará teve participação nisso? Não, essa é uma discussão que a gente vem tendo, por exemplo, com o Mato Grosso já há algum tempo, deixa eu até te dizer isso. Tanto no sentido da banda do Oeste, como no sentido daqui. Eu entendo claramente o seguinte, essa saída rumo norte, ela vai acontecer de qualquer forma, porque a irracionalidade, tá, do passeio dos produtos do Brasil Central para o sul e voltar para o norte, ela chegou num extremo, pelo grande congestionamento, inclusive esgotamento dos portos lá embaixo, que não tem como sustentar mais. O que é que nós precisamos ter cuidado nisso? Tá? É como é que nós não viramos só corredor. Essa eu acho que é a nossa grande questão. O nosso desafio estratégico, tá, é não sermos simplesmente corredor, ou porta de saída. E eu disse isso quando a Bung veio aqui em Barcarena. Disse isso na presença da presidente. Que eu achava que não dava para ser porta de saída. Nós queremos ser porta de entrada também. Não dá, porque simplesmente isso não nos leva muito longe. Eu acho que a intermodalidade é absolutamente necessária. Na Amazônia não tem jeito. Tá? Até porque nós temos que enfrentar uma coisa agora já. O Brasil fez uma opção lá atrás, obviamente equivocada. Eu não vou discutir as razões por que fez a opção. Em todo o mundo, você transporta, sobretudo, carga, você transporta por trem ou você transporta por via fluvial. No Brasil, nós resolvemos transportar isso por rodovia. Aí o que está acontecendo? Não sei se vocês já perceberam isso. Você está transformando os veículos, tá, que são os caminhões, você está transformando em trens. É bitrem, é tritrem, agora tem o tritrem. Tá? Isso tem uma consequência séria, porque você termina colocando em cima de um veículo daquele até 100 toneladas. Não tem estrada que resista a isso. Não tem estrada. Aí você termina tendo como consequência mais grave uma transferência de renda da população que paga os seus impostos que mantém as estradas para meia dúzia de empresas que fazem esse tipo de transporte. Qual é a orientação que foi dada no Estado? Nós vamos ter que pensar um outro modelo. Primeiro, com controle de pesagem, mas também com pagamento diferenciado. Governador, Isso está essa dando uma história de chiadeira controle já, mas deixa eu dizer para tão você. antiga Mas esse é o modelo que nós Mas é estamos tão montando. antiga essa história e ninguém controla. Pois é, só que ela não tinha chegado no nível que chegou. Quer um outro exemplo? Nós não temos hidrovia, nós temos rios que são navegados. Nós vamos ter que ter hidrovia. Daí, você vê, por exemplo, houve uma intensificação na utilização dos rios. Tá? Como você não tem hidrovia, nem profissionalização também daqueles que fazem esse tipo de transporte, vocês já viram como aumentou a frequência de acidentes com isso? Sim. Governador... Então, esse projeto estratégico do Estado, quando a gente está falando de futuro, é que você precisa pensar o Estado nessa dimensão toda. Não é simplesmente o que é. Não, nós precisamos rediscutir a questão da manutenção de rodovia, isso é estratégico. Você precisa rediscutir, o rio tem que ser transformado, não apenas no rio navegável, mas numa hidrovia. Você precisa profissionalizar a questão do próprio transporte hidroviário. A gente vai terminar esse bloco, mas eu queria só aqui acrescentar da minha pergunta sobre a construção da ferrovia do governo da China, a participação do governo do Pará nisso. Não, deixa eu te dizer, nós temos discutido, tá, a questão da necessidade desse ramal. Tá? Eu, inclusive, já estive no Ministério dos Transportes algumas vezes discutindo isso. Mas discuti, inclusive, com o próprio governo do Mato Grosso. Isso era um projeto que nós chegamos até a começar a formular e dizer o seguinte, olha, se isso não sair pela esfera federal ou por uma ação privada mais global, tá?
vamos fazer uma parceria público-privada entre os dois estados e a iniciativa privada. Porque eu acho que essa saída pelo porto de Barcarena, ela é fundamental. Como também a 163, nós precisamos discutir a questão de uma alternativa ferroviária. Você imaginar que a 163 vai aguentar 8 milhões de toneladas de grãos passando ali, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Ela não foi feita porque não segura, é isso que vocês entendem? Não segura. Então, estrategicamente, eu acho que isso precisa ser rediscutido numa outra dimensão. Agora, isso significa o seguinte, o Brasil precisa compreender que a Amazônia precisa de um outro olhar. Eu tenho dito que o Pará sempre contribuiu de forma importante para o desenvolvimento brasileiro. Só que a gente precisa entender que a única forma ética correta do Pará fazer isso é através do seu próprio desenvolvimento. E é isso que não tem sido visto. Governador, a gente vai fazer um breve intervalo, o papo tá bom, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Fica conectado com a gente, nós estamos entrevistando o governador Simão Jatene, com meus colegas jornalistas. A gente volta já já, fica ligado.